trans ou pedófilo, tudo isso é discutido na base argumentativa. É o discurso mais filosófico, é o debate científico mais difícil, porque ele é todo pautado na palavra de quem sente. E como a transexualidade, da mesma maneira que a heterossexualidade, a homossexualidade e também a pedofilia, são questões de autodeclaração, não dá para você colocar a sua reserva mental, o seu pensamento que é imaterial, para uma análise científica, como se analisam as coisas físicas, como as propriedades desse copo. Então, tudo que se fala sobre transexualidade, e que não exorta a discriminação, mas que apenas aponta uma opinião, não pode ser criminalizado. Porque até mesmo o debate científico, que é puramente filosófico, não tem marcadores biológicos, Cláudio Caivano. Pois é, excelente explanação para dizer que essas pessoas são livres, evidentemente, para fazer aquilo que quiserem. Essa que é a grande realidade. Agora, a questão da Erika Hilton, quando ela tenta impor a visão dela de mundo como se fosse a correta, aí ela esbarra num autoritarismo que a gente discutiu tanto aqui na quinta-feira, como você disse, Pavi, e que cheguei à conclusão, fiz uma frase, né, que a ideologia não vai se sobrepor à biologia, ou seja, à ciência. Tem coisas que a ciência não explica? Obviamente, como você bem tratou aqui, mas pelo menos tenta, pelo menos discute, há uma tentativa de colocar. Agora, não essa coisa autoritária da Erika Hilton. E hoje, não por coincidência, né, a repórter ou jornalista Lígia Maria, da Folha, escreveu um texto interessante sobre a Erika Hilton que eu li e estou trazendo aqui. Ela é que descreve dessa maneira. Erika Hilton é uma pessoa autoritária, porque a afirmação da realidade biológica faz parte do debate público e, portanto, é o exercício da democracia. Então, por lógica, eu poderia até inferir aqui que a Erika Hilton não é democrática. Até porque autoritarismo não cabe dentro da democracia. Então, de qualquer lado que a gente vá analisar, né, esse caso, esse tipo de força que tenta impor a Erika Hilton, a gente nunca vai concordar com isso, Pavinato. E eu me equivoquei com a data de hoje. Eu falei que é dia 15, mas é dia 16. Né, que é aniversário do Segré. Parabéns pro Segré, que hoje é dia 16. Você foi lá, né? Você foi lá. Falei dia 15 e falei. Parem de encher o saco. Faz de conta que ainda é ontem, João. Oi, parabéns, Segré, grande Segré, que vocês estavam lá hoje. Você estava lá hoje, né, Pavinato? Isso é importante dizer que esse tema tem várias camadas, né? Um deles é dessa questão da notícia crime, que a Erika Hilton provavelmente é a campeã desse expediente, de você entrar com uma notícia crime, é você provocar o Ministério Público e falar, tal pessoa cometeu um crime, que a ação penal, né, quem detém a ação penal seria o Ministério Público, então você provoca e manda agir. A Erika Hilton sempre faz isso. Há uma grande coincidência nesse sentido de muitos plantões judiciais onde se caem essas ações e acabam tendo liminares, enfim. Então há toda uma questão de um Ministério Público totalmente aparelhado com essa visão de mundo, que não é a visão que impera no mundo nos últimos anos, né? Agora de 10, 20 anos para cá a gente teve esses novos temas que vem querendo reescrever as normas do mundo. É importante dizer que esse outro tema também da transfobia foi criado a legislação via Supremo Tribunal Federal, ou seja, via judiciário, que não é quem detém o poder para legislar. Foi o Supremo Tribunal Federal equiparou a racismo, colocando o tema, assim, dando uma importância gigantesca, até, salvo o melhor juízo, foi você mesmo que falou isso, Pavinato, no sentido de que esse tipo de crime, não, se é que há um crime, então é discutível isso, deveria ser somente na esfera civil. Se ocorre qualquer coisa nesse sentido, você provoca a pessoa na esfera civil, me indeniza, não tem que ter ação criminal quanto a isso. E a Erika Hilton, como o Caivano bem mencionou... No caso dela, como política, como pessoa pública... Então nem teria. Tá exposta nem a teria, exato. De crítica. É uma pessoa pública, tem uma margem maior. Então, e aí, essa questão do gênero, sexo, enfim, né? E ela está impondo isso, né? Vamos lembrar casos históricos no Brasil, desde da Roberta Close, né? Ela nunca obrigou ninguém a chamá-la ela, mas todo mundo chamava Roberta Close, até porque não era uma coisa imposta, autoritária, era uma coisa até natural, uma coisa de educação, ninguém a forçava a nada, enfim, então era tudo certo, todo mundo, sabe? Então é uma grande imposição. E ela faz essa questão de ser trans e tal, e até essa tese que você expôs hoje no Faroeste me pareceu bastante correta, no sentido de ela diz que é uma mulher trans, né? Uhum. Então seria o mesmo que uma mulher.
Então não tem como sofrer transfobia, né? Se eu Exatamente, mesmo que claro. uma mulher, então não faz muito sentido. Mas a questão é que ela é autoritária ao extremo. Ela entra com uma notícia crime, já com pedidos absurdos. Isso é evidente que ela está explorando politicamente Claro. a história, eleitoralmente, certamente tende a ter uma reeleição, até com uma margem de votos talvez até maior do que tem entrado. Mas no final das contas, Pavinato, a grande questão é que ela acaba sendo um grande, no meu entendimento, acho que o Caivano, a gente até falou disso, um cabo eleitoral para a direita, porque é uma coisa tão absurda que até muita gente dentro da esquerda, votantes da esquerda, discordam, mas como não falam publicamente, mas nesse sentido acho uma coisa que, né, foi longe demais, então acabou falando... Você ouviu minha análise completa, então, né? Porque quando o Ratinho fez isso, porque o Ratinho também não é bobo. Quem é o outro candidato viável da direita para a sucessão presidencial? O filho Ratinho dele, Júnior. Ratinho Júnior. Júnior. O Ratinho Júnior, ele empata com o Lula no segundo turno. O Ratinho Júnior, ele é desconhecido de quase 60% do eleitorado e ele tem 1/3 da rejeição que o Flávio Bolsonaro tem. Uhum. Portanto, se ele decidir sair, começar uma campanha, ele se tornar mais conhecido do eleitorado, é capaz que ele pontue melhor que o Flávio Bolsonaro numa pesquisa para segundo turno. E sem contar que o pai dele é o maior cabo eleitoral que alguém pode ter no Brasil, porque ele é o apresentador mais popular desse país. Verdade. E vale lembrar, existem 60% de um povo que ainda não conhecem o Ratinho Júnior. E aí digo mais, o Ratinho Júnior, ele pode ser colocado dentro da corrida oficialmente com a compra da briga que o pai fez. Porque qual é a temática da briga que o pai fez? É a temática que trouxe a conhecimento do Brasil inteiro a figura de Jair Bolsonaro. Não é à toa essa briga que o Ratinho entrou. Entendi. E eu ouso até me permitir, eu não perguntei isso diretamente para ele, porque acho que isso é uma pergunta que, mesmo que seja uma pergunta que um jornalista faça a outro, é uma pergunta que não será respondida sinceramente por ninguém. Exato, é. Você esperava esta reação? Eu acredito que ele fez esperando esta reação. Pode ser. Eu não sei se ele esperava do SBT, né, no sentido de, né, fica aí, a bomba é tua. Eu não sei se ele espera muita coisa. Eu acho que até isso acho que ele esperava. Ele é bastante inteligente. Não é à toa que o rato é o rato. Eu queria só refazer a minha colocação. Eu falei que as pessoas... O Ratinho tá à frente. A gente acha que a gente está chegando. Aquele jeito modachão. Não, ele já fez e foi embora. Sim, ele fez até o café já tá pronto. Ele tem uma fazenda de café, já trouxe. Você é apresentador, hoje é o hobby dele. Exato, exato. Eu disse que todas as pessoas são livres, né, quanto à sexualidade, que você estava fazendo a explanação inicial, mas na verdade já virou até o Robin Hood, porque ele tira do rico e dá para os pobres. Na questão da pedofilia, não. A pedofilia é considerado crime justamente por aquela imputação. Exato. A pedofilia sempre vulnerabilidade será crime, da criança, exatamente. porque o objeto desejado pelo pedófilo não pode consentir. E todo sexo não consentido é crime. É isso. Só queria deixar claro que eu me referi a isso e deixar muito pontuado para... Não, mas é porque é um debate interessante. Em 2005 ou 2006, o professor Arthur Guerra, da psiquiatria da USP, ele entrou com esse debate na USP, trazendo a questão da castração química, que tinha começado a ser feita nos Estados Unidos. E ele trouxe esse debate para a Universidade de São Paulo, lá em 2005 e 2006, foi muito bombardeado, porque... a esquerda ela se apropria dos temas de maneira imprópria. Sim. A esquerda começou a se apropriar desse debate do Arthur Guerra, que não tem nada de esquerda, para começar a dizer que o pedófilo é uma vítima de uma doença. Tudo bem, pode ser uma doença, pode ser a maior das desgraças, mas não desfaz o crime, porque a criança não pode consentir. Perfeito. Então eles esquecem essa parte, que a criança é um vulnerável. Uhum. Então não existe esse negócio, a criança se dedicou à prostituição. Isso é coisa de desembargador Ayrton Vieira, que ganha 85 pau da minha conta, me mantém bloqueado por quase 2 semanas, porque é a quiçaça da juíza Paula Rocha Silva, titular da 36ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo, aqui no João Mendes, que só trabalha quarta e quinta-feira. Ainda não teve a decência de ver que eu já paguei o que eu tinha que pagar. Através de conta dos outros. Porque o meu dinheiro ainda está calcionado. Porque a madame só trabalha de quarta e quinta.
Só trabalha de quarta, madame. E por falar em madame, né? Por falar em Erika Hilton, hoje